Olá, meus amores! Na aula de hoje, a gente vai analisar algumas questões do Enem, tá? Sobre gráfico de funções. São questões simples, que requerem apenas muita atenção na hora de você interpretá-las. Porque se você conseguir interpretar com calma e direitinho, você consegue resolvê-las com noções básicas sobre gráficos de funções, tá bom? Vamos logo para a primeira questão. Ela diz assim, ó. Atualmente, existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Mentira, né? Mas vamos considerar. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida, conforme o gráfico. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos? Então, veja só, eu vou até pegar uma canetinha de outra cor aqui, para ficar mais simples de a gente visualizar. Olha só, ele diz que, ele quer saber que, quando é que o valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P, tá? É isso aqui que ele pede. Então, a gente vem para o gráfico. Aqui no gráfico você tem o eixo Y, que representa o valor da diária, e o eixo X, que representa a distância percorrida. Eu tenho aqui, ó, o gráfico Q, da locadora Q, dos valores da locadora Q, e aqui os valores da locadora P. Ele quer quando Q é menor que P. Então, é bem simples, ó. Menor ou igual, né? Quando Q é menor ou igual. Então, ó, nesse pedaço aqui, Q é menor ou igual a P, não é verdade? Aqui ele já é maior, já não me serve. Nesse outro pedaço aqui, ele volta, ó, a ser menor ou igual, né? Então, quais seriam esses intervalos? Seriam exatamente aqui, de 0 a 20 e de 100 a 160, o que me dá como resposta a letra D. Bem simples. Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Eita, me enganchei. Então, vamos lá. Aqui, ó, mais uma questão do Enem, ó. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DRSAI, podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento de esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico apresenta o número de casos de duas DRSAI de uma cidade. O mês em que tem a maior diferença entre o número de casos das doenças tipo A e B, ó, ele quer saber a maior diferença. Então, vamos lá olhar para o gráfico, ó. Você aqui tem o eixo Y, que representa o número de casos, e aqui no eixo X, né, está representando o mês. Ele quer onde houve a maior diferença. Basta que a gente estabeleça aqui o ponto de máximo e o ponto de mínimo, ó. A doença A, ele está representado por esses tracinhos cheios aqui, tá vendo? Já a doença B, por esse pontilhado aqui. Então, quando é que houve o pico aqui da doença A? Ó, aqui, né? Não foi aqui que a doença A foi maior? Então, é exatamente aqui, ó, em 120, tá bom? E a doença B, quando é que ela foi menor? Quando ela atingiu seu ponto de mínimo. Exatamente onde, gente? Aqui, não foi? Aí, aqui você vê, ó, que a doença B, ela tem ponto de mínimo aqui e tem aqui, né? Mas se a gente for analisar aqui, ó, o ponto de máximo de A aqui era 1.100 e aqui era 1.200. Quando ele quer saber a maior diferença, então eu vou considerar esse aqui, né? Então, qual é o mês que eu vou considerar? É o mês de setembro. Não tá aqui as alternativas, mas aí você sabe que a sua resposta é o mês de setembro. Ok? Tá vendo? Bem simples. Uma questão como essa você não pode perder de jeito nenhum, tá? Vamos para mais uma. Aqui, ó. A seguir, temos o gráfico da temperatura em graus Celsius, eixo vertical, tá? Vertical. No Rio de Janeiro, para os dias 1, 2, 3 e 4 de setembro de 2015, onde no eixo horizontal, tá? X, vou marcar aqui, ó, X, Y, tá? No eixo horizontal, temos a marcação do início de cada dia. Considerando esse gráfico, qual dia foi registrado a menor temperatura máxima? Veja só, essa questão foi uma questão que muita gente errou, só por causa desse nome menor aqui. Mas ele não quer a menor temperatura, ele quer a menor temperatura máxima. Ó, aqui eu tenho, tudo isso aqui é o dia 1, dia 2 começa aqui.
Do dia 2 ao dia 3, do dia 3 ao dia 4, e assim por diante. Então, qual foi aqui o dia que teve o menor pico? Então, ó, porque o pico aqui, a temperatura máxima aqui no dia 1 foi esse pico aqui, né? A temperatura máxima no dia 2 foi esse aqui, não é verdade? No dia 3 foi esse e no dia 3 aqui, tá? Então, qual foi o dia que apresentou a menor temperatura máxima? Foi exatamente o dia 2, porque no dia 2 o pico dela foi esse aqui. Nos outros você vai verificar o ponto de máximo, ó, ponto máximo. Então, todos os outros dias teve ponto de máximo maior, não é isso? Então, qual foi o dia que apresentou a menor temperatura máxima? Foi exatamente o dia 2, que vai ser exatamente a sua letra B. Também bem simples, só questão, como eu sempre falo. Interpretem a questão, procurem interpretar. Tá joia? Vamos para mais uma. Ele diz aqui, ó. Para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada por 3 partes de mesma altura. Ele quer dizer que aqui é a mesma altura, aqui e aqui. As 3 partes têm a mesma altura. 2 são troncos de cones iguais e a outra é um cilindro. A figura é vista frontal dessa escultura, tá? Essa figura aqui. No topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água para dentro da escultura, com vazão constante. Então a vazão é sempre a mesma. O gráfico que expressa a altura da água na escultura em função do tempo decorrido é, ó, então, o tempo é x, né? E a altura aqui vai ser y, né? Então, vamos lá, ó. Vamos dizer aqui que ele abriu uma torneirinha aqui, vai pingando água para encher. Para começar a resolver isso aqui, a gente vai dividir. Dividir nas 3 partes aqui, ó. Por quê? Porque como são figuras diferentes, a forma como ela vai enchendo vai ser diferente, né? Isso? Então, veja só, vamos começar aqui por baixo. A água vai pingando, vai entrando aqui. Aqui, ó, porque ele quer a altura por tempo. Aqui ele vai demorar mais para encher, não vai, gente? Porque aqui é maior, aí vai diminuindo, tal, tal, tal. Então, aqui eu teria mais ou menos algo do tipo assim, se eu fosse fazer um gráfico. Eu teria algo do tipo assim, ó. Começa mais devagar e vai subindo, né? A velocidade não começa mais devagar, porque ele vai demorar mais para encher essa parte aqui que é maior do que para encher essa aqui que é menor. Então, começaria mais devagar e ia subindo. Quando ele já chega aqui, que ele já encheu tudo isso, que começa a encher aqui, você vai verificar que aqui é tudo igual, não é verdade? No cilindro o tamanho é tudo igual. Então, se a vazão também é constante, ele vai ser constante aqui, ele vai encher na mesma velocidade. Então, eu teria mais ou menos uma coisa constante aqui, ó. Constante. Quando ele chega aqui, já vai ser o inverso da parte de baixo. Por quê? Porque não está ao contrário, ó, aqui ele vai encher mais rápido, vai demorar menos, né? A altura aqui vai bem rápido o tempo. E à medida que ele vai se alargando, ele vai diminuindo mais para encher, não é verdade? Então, ele ia mais ou menos ficar o quê? O contrário daqui, ó. Ele ia ser mais rápido e ia diminuir, ok? Então, o gráfico seria mais ou menos algo desse tipo aqui. Então, é só você olhar aqui o que seria mais parecido. Ó, a letra A você descarta, por quê? Porque aqui ele teria que ter teria que encher de uma forma constante, tá? E ele não pode encher de uma forma constante porque as figuras têm larguras diferentes. Então, você já tira, tá, joia? Aqui também, ó, aqui, se você verifica, aqui no meio, ele não é constante no meio, tá? E o meio tem todo o mesmo tamanho, então teria que ser tudo constante. Então, aqui, você também já tá fora por conta disso, ok? Aqui, nesse gráfico da letra C, você vai verificar que o quê? Também essa parte do meio, que é toda igual, também aqui ele não considera como sendo igual o tempo. Ele considera que o tempo diminui, aumenta e não pode, porque não é tudo do mesmo tamanho. Ou seja, em todas essas alternativas, a que mais se parece com esse meu desenho lindo aqui, seria exatamente aqui, ó, a sua letra D, tá? Porque ele vai começar devagar, aí fica constante aqui no meio, ó. E depois ele vai começar devagar e vai subindo, ok? Então é isso, meus amores. Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só falar, tá? Que a gente tenta responder. Um beijo grande e até a próxima.